Olá pessoal, boa tarde. Aula de hoje, dia 10 de setembro. Primeira atividade de português, a gente tem um caça-palavras que vai envolver palavras com XC, SC e S cedilha, tá? Então, só isso que vocês vão fazer achar, encontrar as palavrinhas aqui e depois vocês vão formar frases criativas com essas palavras que vocês encontraram, tá? Atividade número 2, que é de matemática, são operações, expressões, né? A gente lembrando que a gente resolve primeiro, se tiver multiplicação e divisão, são essas operações que a gente resolve primeiro, tá? Se tiver só adição e subtração, a operação que vier primeiro, certo, gente? Depois, para a atividade 3 de história, a gente vai falar sobre a transformação do 21 de abril em um marco de memória, tá? Então, a gente vai falar, semana passada a gente estava comentando sobre isso, né? A gente vai falar sobre o Tiradentes, que foi um mineiro, né? Que ele não concordava com a monarquia, ele queria o sistema político que fosse a república. E por conta disso, e na época era a monarquia, né? Era o rei que governava o nosso país. Então ele foi condenado, né, por ser esquartejado e ser enforcado, tá? Por conta disso. Então vocês, aí tem uma gravura aqui, né, de um pintor que fez o esquartejamento do Tiradentes, tá? O nome desse pintor é Pedro Américo, foi ele que pintou. Aí vocês vão observar essa pintura, responder as perguntas, tá bom? E aí, vai falar nesse outro texto da atividade 4, vai continuar falando sobre o Tiradentes, que ele foi considerado um traidor. Por quê? Porque nós tínhamos nessa época, né, durante 67 anos, a gente tinha o regime de império, né, o rei que comandava, né, que ditava as regras. E esse sistema foi chamado de monarquia. Então, ele foi considerado um traidor por querer a república, né? Então, ele foi, por esses anos de império, ele foi totalmente esquecido, né? Não apareceu nos livros, tal. Então, por quê? O Brasil era uma monarquia, então não era interessante você lembrar de um traidor, né? E um outro ponto importante, que os imperadores do Brasil nessa época, Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles eram netos e bisnetos da rainha que mandou Tiradentes para forca, tá? Então aí vocês vão ler esse texto mais detalhadamente, que é o que eu acabei de conversar com vocês, para poder responder as perguntinhas. E por último, hoje a gente tem aula de arte, tá bom, pessoal? Tenham uma boa tarde.